É sempre um prazer ver vocês aqui com a gente. E gostaria de lembrá-los que nós já estamos há quase mais de 120 dias, não é? Juntos aqui, meditando. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão fazendo parte desse momento Mindfulness e gostaria de incentivá-los para compartilhar com os colegas, convidar os familiares a conhecerem o nosso trabalho, ok? Para que cada vez mais sejamos um grupo de pessoas que medita juntos, não é mesmo? Então hoje eu vou estar falando com vocês sobre os 3 níveis de aprendizagem, ou os 3 níveis de contato que nós temos com as experiências na nossa vida, né? Jurandir está perguntando se eu estou com o rosto inchado. Não, acho que é porque eu fiz a barba, Jurandir. Fiz a barba e deve estar parecendo que o meu rosto está diferente. Então, falando da experiência humana, gente, nós podemos dividir o nosso contato com as experiências da vida em 3 níveis, né, de uma maneira didática. O primeiro nível é o nível da informação. O segundo nível é o nível do conhecimento. E o terceiro nível é a sabedoria. Então, seja lá o que for que nós façamos em nossa vida, nós sempre vamos passar por essas 3 fases, certo? Então, vamos dar o exemplo da faculdade, né? Quando nós vamos para a faculdade, antes de fazermos o vestibular, nós buscamos informações sobre os cursos. Então, nós lemos sobre os cursos, lemos livros, perguntamos para profissionais daquela área como é aquela profissão e temos um contato com a nossa profissão do futuro de uma maneira teórica. Então, o nível da informação ele está muito relacionado à teoria. É quando você sabe de algo, mas ainda não vivenciou. Você só tem aquilo por meio das experiências de outras pessoas ou por meio do que você leu nos livros. Então, aí você tem contato com as informações e decide fazer aquele curso. À medida que eu me aprofundo nas informações, eu começo a entrar no campo do conhecimento. Então eu entro na faculdade, faço o vestibular, né? E quando eu começo a ter as aulas sobre aquela profissão, eu começo a conhecer a informação. Então o segundo nível é o conhecimento. Por meio da nossa própria vivência, nós experienciamos o que é aquilo de fato, não é? E quando nós entramos em contato com o conhecimento, nós sempre nos frustramos, não é mesmo? Porque na maioria das vezes o que a gente concebeu em nível de informação não resume a experiência como um todo. Então quando a gente passa a ter conhecimento daquilo, a gente começa a se frustrar, porque a gente vê também o lado negativo, ok? E à medida que eu vou fazendo a faculdade, vou tendo mais conhecimento, no final da faculdade eu começo a fazer o estágio, né? Então o estágio já é como se fosse uma fase final desse aprofundamento no conhecimento. Até que eu entro no mercado de trabalho e por meio do trabalho em si, de estar exercendo aquela profissão, quanto mais conhecimento eu tenho e quanto mais eu vivencio a informação, eu começo a ter sabedoria sobre a minha profissão, né? Então você perceba que nesse exemplo, durante esses anos, desde o momento em que nós idealizamos a nossa profissão, até o momento em que nós de fato entramos no mercado de trabalho e começamos a trabalhar, nós atravessamos os 3 níveis. Primeiro a informação, depois o conhecimento e por último a sabedoria. Até que lá perto da minha aposentadoria, talvez eu tenha um conhecimento tão amplo da minha profissão e tão profundo que não hajam mais dúvidas. Então a sabedoria ela se resume pela ausência da dúvida. E não no sentido de eu ter certeza demais e ter convicção, não é, da minha ideia ou do que eu estou vivendo, mas no sentido de ter uma vivência tão profunda com aquilo que eu não preciso mais me indagar. O que eu sei e o que eu vivenciei já é o suficiente. E nesse nível da sabedoria é onde nós podemos compartilhar com os demais
o nosso conhecimento e as nossas informações, não é mesmo? Então, quanto mais nós exercitamos algo, mais nós saímos do nível da informação, entramos no conhecimento, e quanto mais a gente conhece, mais a gente tem sabedoria em relação àquilo, certo? E um ponto importante é nós notarmos que às vezes nós paramos no meio do caminho, entre aspas, não é mesmo? Então vamos dar um exemplo sobre política. Eu posso ler uma informação no jornal sobre o político X e o político Y e eu não busco conhecer aquela informação a fundo, eu não busco conhecer o político de fato e eu me conformo com a informação. Quando eu me conformo com a informação, eu vou vivenciar o preconceito e, consequentemente, a discriminação. Então, muito do nosso sofrimento advém da nossa incapacidade de querermos conhecer as coisas de fato. Ainda mais no nosso mundo de hoje, onde há muita informação disponível, é como se nós não tivéssemos nem tempo de ter conhecimento das coisas e muito menos sabedoria. Então, por vezes nós nos julgamos os donos da verdade em relação a vários assuntos e nem sequer temos conhecimento do que estamos falando, Então, essa minha fala de hoje é muito no sentido de incentivar vocês a buscarem cada vez mais ter conhecimento das coisas, sejam de notícias ou até mesmo dos seus relacionamentos com pessoas, Quantas vezes nós não nos relacionamos com alguém e nos contentamos apenas com as informações, ou às vezes temos um conhecimento superficial em relação àquela pessoa. E a meditação e o mindfulness, eles vão nos incentivar cada vez mais a termos sabedoria, porque à medida que eu estou ancorado no momento presente, vivenciando as experiências de uma maneira completa e consciente, eu começo a ter mais sabedoria de mim mesmo e da vida, não é mesmo? Então a ideia é que nós nos dediquemos ao cultivo do conhecimento, conhecer as coisas a fundo, não se contentar com a primeira impressão, certo? E isso se aplica também à nossa prática da meditação, não é mesmo? Muitos de vocês provavelmente estão aqui, pois receberam a informação sobre as nossas meditações, foram pesquisar sobre o mindfulness, e aí chegaram até aqui, começaram a meditar, começaram a ter conhecimento do que de fato é o mindfulness. E juntos nós estamos caminhando em direção à sabedoria, não é mesmo? Para que cada vez mais, por meio da nossa própria vivência, não hajam dúvidas do que é melhor para cada um de nós, não é mesmo? Então o incentivo também é para que nós não nos contentemos com as informações superficiais. E nem mesmo com o que eu, Neiva e Carla falam para vocês aqui. Não é o suficiente eu estar aqui falando para vocês sobre qualquer tema e vocês se contentarem com isso. A grande diferença é quando você começa a aplicar isso na sua vida, certo? Então todo o nosso esforço, até mesmo enquanto instrutores de meditação, é conduzir cada um cada vez mais no caminho do conhecimento e, consequentemente, da sabedoria. Ok? Então eu repito, isso é uma máxima que é ensinada por todos os nossos professores. Não é interessante acreditar no que ninguém te fala, Experimente por si mesmo. O criador dessa técnica, não é mesmo? Que é muito conhecido aqui no Ocidente, o Buda, ele dizia isso, essa era a máxima dele. Não acredite em nada que eu te falo, experiencie por si mesmo, ok? Então, essa frase dele resume tudo o que eu falei até agora. Não podemos nos contentar com a informação e nem tampouco com o conhecimento. Temos que ter sabedoria, ok? E principalmente na nossa profissão, nas nossas relações pessoais mais próximas, temos que ter sabedoria. E naturalmente a idade, o tempo, ele traz a sabedoria, ok? Mas nós temos que ter a intenção de termos mais conhecimento, porque senão vamos passar uma vida inteira pautando as nossas escolhas, as nossas falas e as nossas decisões meramente em informações ou em um conhecimento superficial, ok?
E Vipassana significa ver as coisas com profundidade, ou ver as coisas com clareza. Então a própria palavra Vipassana nos remete a essa necessidade de termos mais sabedoria sobre o que acontece nas nossas vidas, ok? Desde já eu peço desculpas pela participação dos meus cachorros aqui, não é mesmo? Hoje vamos contar com essa participação porque eu deixei a janela aberta e não pretendo ir lá fechar. Então vamos acolher também o som da Daga, que é a minha cachorra latindo. Então era basicamente isso que eu gostaria de dizer para vocês. E agora eu gostaria de saber perguntas, dúvidas, comentários, como vocês se percebem dentro disso que foi dito, dúvidas. A Marilda diz: recomendo a fazer os cursos quando disponíveis. Para mim foi super importante. Isso mesmo, Marilda. Quanto mais nós fazemos cursos, mais nós nos aprofundamos, né? E muito em breve, como eu já mencionei aqui para vocês, nós vamos estar lançando aqui novos cursos. Então vocês vão ter acesso também a vários cursos, mini cursos, cursos gratuitos, cursos pagos, para que vocês possam aprofundar ainda mais a prática. E aproveito o ensejo para convidá-los também a visitar o meu perfil, Mindful Marcos, né? Mindful Marcos. Lá vocês vão encontrar o curso de Yoga e Mindfulness que eu estou organizando. Então nós vamos ter 4 encontros de 2h30 para aprender um pouco mais sobre Yoga e Mindfulness. E será um prazer ter vocês conosco, né? Então visite o meu perfil, @mindfulmarcos, e conheça esse curso que se inicia neste domingo, ok? E não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness. Então, gente, como vocês percebem o que foi dito e como vocês notam que conseguem aplicar a noção de conhecer mais as coisas? A Gessilda está perguntando manhã ou tarde. O curso será pela manhã, ok, Gessilda? E também há a opção de você ter acesso às aulas gravadas, caso você não consiga participar. Então visite lá o meu perfil e conheça o curso. Comentários, pessoal, interajam comigo, quero ouvir vocês, quero saber como se sentem. Se foi útil essa fala também, se fez sentido. Vou aguardar mais uns instantes, enquanto vocês comentam aí. Marilda diz: quando um assunto não interessa, você acha errado que a gente escolha não se informar? Porque eu tomei uma aversão à política atual. Tenho deixado de ver todas as notícias. Bom, Marilda, eu acho que se o assunto não lhe interessa, você tem a escolha de não se informar. Mas você tem que tomar cuidado para não acabar se alienando, não é mesmo? Porque a tendência, em detrimento do preconceito, é que a gente acabe por se alienar em relação àquele assunto que nos causa muita aversão. Então, uma mente que medita, por meio da equanimidade, ela vai ser sempre capaz de ouvir, se informar e buscar conhecer aquilo sem preconceito. Então, de uma maneira aberta, de uma maneira curiosa. Seja lá qual for o assunto, né? Então, em relação à situação atual da política, quanto mais nós tivermos aversão e evitarmos a realidade, mais há a tendência de nós nos alienarmos, né? Então, se existe uma informação que me traz desconforto e eu começo a ignorar, eu tenho que perceber se isso não pode acabar por me gerar mais sofrimento do que se eu tentasse conhecer a situação de fato, ok? Porque não é suficiente nós nos resignarmos em relação ao desagradável. Nós temos que acolher e aceitar, ok? A Vani diz que é interessante pensar sobre como os automatismos dificultam na busca pelo conhecimento e a sabedoria. É isso mesmo, e nós também temos que ter conhecimento e sabedoria sobre os nossos automatismos,
não é mesmo? E isso inclui também reconhecer que muitos deles não vão deixar de existir, porque nós somos humanos, certo? Então o nosso trabalho é de redução de danos. Quanto mais eu souber lidar com os meus automatismos e quanto mais eu tiver conhecimento sobre eles, menos eles vão me incomodar e menos eles vão dificultar a minha busca por sabedoria. Então a sabedoria ela também inclui conhecermos os nossos automatismos ou aquilo em nós que nos prejudica. Vou ler mais alguns comentários e aí prosseguimos para a nossa prática de meditação. A Cláudia diz: o livro O Nobre Caminho Óctuplo, que fala sobre meditação, é ótimo. É isso mesmo, Cláudia. O Nobre Caminho Óctuplo são passos, não é mesmo? Justamente para a gente desenvolver a sabedoria. Então eu deixo o convite aqui para que todos pesquisem sobre, né, o Nobre Caminho Óctuplo. Deixo aqui como eu posso dizer, estou aqui instigando vocês a buscarem teu conhecimento sobre o Nobre Caminho Óctuplo. Tem uma forma certa de respirar durante a meditação ou devemos respirar de forma que nos sintamos mais confortáveis? Mariana, nós devemos respirar naturalmente, ok? E não existe uma forma certa de respirar. Você tem que respirar no ritmo natural da sua respiração, sem esforço e sem buscar controlá-la, ok? Então vamos agora prosseguir para a nossa meditação conduzida. E aí, depois da meditação, eu termino de ler os comentários. Então continuem comentando, deixando suas perguntas, ok? E eu vou assumir uma postura confortável, vocês também podem fazer o mesmo, retirando as costas do encosto, apoiando as mãos no colo ou nos joelhos. E respirando sentados. Percebendo os pés em contato com o chão, percebendo as pernas, quadril, tronco, braços, mãos, pescoço e cabeça. Consciente da sua presença aqui nesta sala, sentindo o seu corpo e sentindo os limites do corpo, reconhecendo a pele enquanto a última barreira entre o meu eu e tudo aquilo que me cerca. Sinta a extensão da sua pele, o maior órgão do seu corpo. E à medida que vamos entrando em contato com a pele, podemos ir notando quais as regiões estão quentes, quais as regiões que estão frias. Quais as regiões que tocam a roupa. Talvez hajam partes
tensas ou dolorosas ou doloridas. E se você consegue sentir uma região dolorida, leve a sua atenção até lá. Respirando e buscando dissolver o desconforto através da respiração. E se a mente foge para os sons, pensamentos ou emoções, retomamos a investigação das sensações na pele. E talvez hajam partes do seu corpo que estão relaxadas. Permita que a sua atenção flutue neste fluxo de sensações agradáveis, sensações neutras e sensações desagradáveis, explorando o seu corpo com a sua atenção. Notando que não há sensação de ontem ou sensação de amanhã. Apenas estas sensações que acontecem agora. Buscando conhecer cada vez mais a sua respiração e entrando em contato com as sensações sutis do respirar, enquanto observamos as sensações do corpo. Permitindo que a mente se tranquilize e entenda que neste momento não há nada a fazer além de observar o corpo. Notando que não é necessário muito para estarmos tranquilos. E notando também que não é necessário brigar ou lutar com a própria mente. A cada vez que a mente se distrai, retomamos o foco do corpo.
Se surge um som, eu nomeio mentalmente, ouvindo um som, e retorno para o corpo. Se surge um pensamento ou uma emoção, eu posso nomear o pensamento, por exemplo, lembrando-me de algo ou sentindo alegria, e retorno para o foco ao corpo, observando apenas as sensações e respirando. E talvez seja interessante que você mantenha em mente que neste momento estamos meditando juntos, conectados, e o apoio dos colegas, mesmo que à distância, fortalece a nossa prática. Conscientes de que existem outras 58 pessoas meditando com você agora. E o elo que nos une é a respiração. A respiração é o elo que nos une a tudo aquilo que tem vida em nosso planeta. Tudo que é vivo respira. A respiração é o nosso primeiro contato com este mundo. Ao nascermos, o nosso primeiro impulso é respirar. E a respiração também é o nosso último contato com este mundo através do nosso último suspiro. Tudo aquilo que respira, um dia irá parar de respirar. E é por isso que temos que aproveitar e degustar cada fôlego, como se de fato fosse o último. Percebendo que o seu eu que respira hoje não é o mesmo que respirava ontem, não é o mesmo que respirava no mês passado, tampouco no ano passado. Esse eu que respira hoje não é o mesmo que respirava na minha juventude e nem o mesmo que respirava na infância. E à medida que eu tomo consciência da minha mudança permanente, eu começo a entrar em contato com o conhecimento acerca da impermanência. Este corpo que respira está em constante mudança, assim como tudo que respira e tudo também que não respira. A única certeza que temos na vida é a mudança. E o principal motivo do nosso sofrimento é a negação da mudança.
Como seria acolher os altos e baixos da sua vida? Como seria regozijar-se nos momentos difíceis, saboreando também o desagradável? Como seria aceitar que eu estou envelhecendo a cada momento e devo aproveitar o aqui e agora? Não há nada pior do que passar uma vida inteira inconsciente de si mesmo, para no final das contas se arrepender de não ter aproveitado cada momento. Lembrando que a qualquer momento dessa prática, você pode alterar a sua postura corporal, assumindo uma postura um pouco mais confortável, fazendo essa transição de maneira atenta e gentil. Este meu eu que respira agora não é o mesmo que respirou há 5 segundos atrás, e nem será o mesmo em minha próxima respiração. E entre cada respiração, nós temos a opção de estarmos presentes ou estarmos perdidos em nossos pensamentos e emoções. E quanto mais aguçamos a nossa capacidade de sentir o corpo, mais adquirimos uma mente tranquila. Nos despedindo das sensações e retomando a nossa atenção apenas para a sensação da respiração. Inspirando sentado e expirando sentado. E nessa nossa prática de hoje, eu gostaria de convidá-los para encerrarmos enviando bondade amorosa para os governantes do nosso país e do mundo. Por mais que possamos ter aversão a certas figuras, não é saudável nutrir a raiva, a culpa e o medo, pois já há pessoas demais sentindo isso. E cabe a nós, mentes treinadas, desejarmos e emanarmos emoções de alegria, amor, bondade e felicidade, para que os nossos governantes façam o melhor trabalho possível. Então, neste momento crítico que vivemos enquanto sociedade, que nós possamos evocar do mais íntimo dentro de nós a intenção de que os nossos governantes estejam em paz. Que os governantes estejam sadios.
Que os governantes estejam tranquilos e seguros. Que os nossos governantes conheçam as causas do sofrimento e se livrem do seu sofrimento. E que os governantes conheçam as causas da felicidade, estando sempre envoltos pelo amor e pela bondade. E quem sabe agora você possa criar as suas próprias frases, repetindo mentalmente: que os governantes estejam percebendo quais são as emoções que surgem a partir do momento que você repete essas frases. E que os governantes estejam livres da ganância, da cobiça e da avareza. Podendo agora enviar intenções de bem-aventurança para todos aqueles que estão em hospitais, que estão em cárcere, que estão longe de seus familiares, aqueles que estão em abrigos, asilos, em situação de guerra ou de fome. Que todos estejam em paz. Que todas essas pessoas que no momento passam por um sofrimento mais intenso estejam tranquilas. Que todas estejam seguras e saudáveis. E que todas essas pessoas conheçam as causas do sofrimento. Que todas essas pessoas conheçam as causas da felicidade, estando envoltas pelo amor e pela bondade. E mais uma vez, você pode criar as suas próprias frases para estas pessoas em situação de cárcere, hospitalizadas, em guerra, fome, asilos ou abrigos. Que essas pessoas estejam que essas pessoas conheçam a esperança e a caridade, desejando que haja alguém capaz de ajudar cada uma dessas pessoas de maneira direta ou indireta. Que essas pessoas sejam tocadas pela caridade. Podendo finalmente enviar esses votos para nós mesmos, repetindo mentalmente: que eu esteja em paz, que eu esteja seguro e tranquilo,
que eu esteja sadio e conheça as causas do sofrimento, podendo me livrar dele. Que eu conheça as causas da felicidade, estando sempre envolto pelo amor e pela bondade. E neste momento você pode mais uma vez criar as suas próprias frases para si mesmo, repetindo mentalmente que eu esteja e que eu me aceite e me acolha cada dia mais do jeito que sou. E lentamente nós podemos ir movimentando as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos devagar, olhando a sala ao nosso redor, entrando em contato novamente com o mundo externo. Então, gratidão pela prática de vocês, pelo esforço. E mais uma vez convido-lhes para visitarem o meu perfil aqui no Instagram, @mindfulmarcos, conhecerem o meu curso de Yoga e Mindfulness e também se inscreverem no nosso canal do YouTube, ok? Então agora vou continuar lendo os comentários. Mais uma vez peço desculpas pela participação aí da Daga na nossa meditação, mas foi um desafio a mais, não é? Meditar com o latido dela. E da próxima vez irei ter certeza de que fechei as portas. Então peço desculpas. Então deixem aí seus comentários. Como foi essa prática? Como foi enviar bondade amorosa para os governantes e para aqueles que estão em situação de risco? Alberto diz: o problema maior são os comentários sobre cada notícia. A notícia em si, boa ou ruim, precisamos estar atentos. Exato, Alberto. E no que diz respeito aos comentários, aí sim, né, nós podemos ser mais seletivos em relação aos comentários. Mas é importante nós buscarmos ter conhecimento sobre as notícias, para não acabarmos nos alienando, não é? Várias pessoas aqui compartilhando a gratidão. Viviane disse que é difícil enviar bondade amorosa para o Ibanez e o Bolsonaro. Ai, é difícil, mas necessário, Viviane. E alguém tem que fazê-lo, não é mesmo? E com certeza é mais útil nós fazermos esse esforço do que continuarmos alimentando emoções negativas, ok? Porque essas emoções negativas, como eu já falei aqui, normalmente vão nos envenenar, né? Então é como se a gente tomasse o nosso próprio veneno, né? Então é importante, por mais difícil que seja, nós enviarmos bondade amorosa para quem quer que seja, não é mesmo? Por mais complexo que seja. Foi muito gratificante conseguir enviar a bondade amorosa para todos os governantes do mundo. Exato, gente. E eu já falei aqui e repito que essas frases, elas são uma forma efetiva
de mudar as coisas, né? Então eu já falei e repito, a bondade amorosa, ela é uma forma de política, ela é uma forma até de protesto, né? E é um protesto muito louvável, porque de muitas pessoas movidas pela raiva acabam por gerar mais raiva, né? Então é muito corajoso você ir na via contrária e nutrir o amor, mesmo por essas pessoas que têm muita cobiça, muita avareza, né? E quanto mais nós desejamos e entoamos essas frases, mais nós estamos colaborando para a mudança de fato, ok? Muito bom ter enviado bondade amorosa para os governantes, eles precisam disso. Sem dúvida, Cacilda. Então, isso que você está falando é a compaixão, né? Eles precisam disso, assim como nós, né? E eles sofrem tanto quanto nós sofremos. Então, é importante nós termos consciência disso. Com despreendimento, enviamos. É isso, Cláudia. E a gente tem que se desafiar, né? Buscar, experimentar. Achei excelente pedir pelos necessitados em todos os sentidos, ao invés de olhar somente para nós. Exato, Rose. E isso é útil para a gente sair da postura de piedade, né? Porque nós costumamos ter piedade em relação àquelas pessoas que estão em situação de risco. E nós devemos ter, na verdade, compaixão, que é isso que você falou. Perceber que eles sofrem tanto quanto até de uma maneira mais intensa que nós, no momento, né? Mas todos nós sofremos. E cabe a nós, que não estamos em situação de risco, desejar votos de bem-aventurança para esses que estão em situação de risco. Adorei enviar bondade amorosa para os governantes. Sempre digo, eles são alvos de muitos pensamentos negativos. Eu consegui. Se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar. É isso, Gessila. E a bondade amorosa, ela nos leva para um lugar de ativismo político também, né? Não significa que a gente vai ficar aqui sentado mandando bondade amorosa para os governantes e se conformando. Não é isso. Mas a gente pode fazer ativismo de uma maneira gentil, de uma maneira calma, de uma maneira amorosa. E é isso que o mundo precisa. Por mais piegas que isso possa soar, é isso que o mundo de fato precisa. Foi muito bom enviar bondade amorosa para os governantes, é um esforço válido. Eu sempre envio bênçãos e é quase a mesma coisa. É isso, e os doentes e necessitados nunca são lembrados, é verdade. E os que estão em cárcere, né? Então, qualquer dia aqui eu vou falar mais sobre a bondade amorosa para as pessoas em situação de cárcere. Porque muitos de nós temos essa ideia sobre os criminosos, não é mesmo? Então, esse é um tema polêmico, mas que um dia eu irei trazer à tona aqui para vocês. Então, não só os doentes e não só os necessitados, aqueles que estão em cárcere também devem ser lembrados em nossas práticas de bondade amorosa, ok? Então é isso, queridos. Obrigado pela presença de vocês. Um beijo, Aricleia. Que bom que você está aqui. E todas as outras que também ficaram até o final. Marina, Gessila, Cláudia, Nilza, Cacilda. Muito obrigado por mais um dia. E espero que tenha sido útil o nosso encontro de hoje. E convidem os seus amigos para estarem aqui conosco, os familiares, ok? Amanhã, às 18h30, estaremos aqui novamente. Então, uma boa noite e se cuidem.